Se os escritores são criaturas frágeis, Marcos, é porque são passíveis de conhecer dois tipos de sofrimentos sentimentais, ou seja, 2 vezes mais que os seres humanos normais, as dores de amor e as dores literárias. Escrever um livro é como amar alguém, pode acabar sendo muito doloroso. É com essa citação muito linda que eu apresento para vocês a verdade sobre o caso Harry Quebert, nosso livro da resenha de hoje. Esses dias eu tava procurando algum filme do Harry Potter para assistir em algum streaming e digitei lá Harry na pesquisa. Aí apareceu a verdade sobre o caso Harry Quebert. Eu fiquei pensando, esse nome não me é estranho, eu já ouvi ele em algum lugar. E eu já tinha ouvido mesmo, porque eu já li um livro do mesmo autor, o Joel Dicker, que é o Enigma do Quarto 622, que eu já até falei aqui no vídeo, em algum vídeo do canal pra vocês. Como eu gostei muito do livro, foi um thriller muito bom, eu falei, vou assistir esse seriado. E, meu, que seriado bom. E como boa leitora que sou, assim que terminei o seriado, eu já encomendei o livro, porque eu sou do time que sempre o livro é melhor que o filme. E esse time, na maioria das vezes, ele ganha. Só que aqui vai um spoiler. O seriado é muito fiel ao livro. Eu poderia dizer 99,999%. O que falta no seriado é um detalhe tão bobo que eu demorei para perceber quando eu estava lendo o livro do que se tratava aquilo, porque foi indiferente, não fez falta nenhuma. Então, pela primeira vez eu caí do cavalo e gostei tanto do seriado quanto do livro. Às vezes a minha percepção sobre essa história vai ficar mais focada no seriado, porque foi o que eu vi primeiro, o que me impressionou mais. Não que a leitura não tenha sido boa, foi excelente. Como eu já disse, eu adoro o autor desse livro. Como eu vi o seriado primeiro, eu acho que eu fiquei mais marcada com isso. Mas nada que afete nenhuma coisa nem outra. Quem gostar mais do seriado fica com o seriado, quem gostar mais do livro fica com o livro, porque ambos são excelentes. Então é a primeira vez que eu faço um vídeo comparando um seriado com um livro aqui no canal. E logo de primeira fiquei impressionada, porque geralmente, né, 90% das vezes eu diria o livro é sempre melhor, mas nesse os dois estão bem juntinhos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é mais das séries, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e acionar o sininho para receber notificações assim que os vídeos forem postados. Também não esquece de comentar se você gostou ou não dessa história, mas eu acho que você vai gostar. A história inicialmente se passa em 1975, a parte do Harry Quebert. E ele tá numa praia, num dia de chuva, tentando escrever, quando ele vê uma menina muito bonita passando, a Nola, e se encanta por ela. Fica encantado, no mesmo instante que ele vê, ele já se apaixona por ela. Logo em seguida, o próximo capítulo já mostra uma senhora ligando pra polícia, falando que viu uma moça correndo, e alguém correndo atrás dela. E logo em seguida, essa senhora aparece morta, a menina some. Quem é essa menina? Nola Callaghan, a menina que o Harry estava apaixonado. Ela desaparece, ninguém sabe o que aconteceu com ela, todo mundo procura, mas como ninguém chega a lugar nenhum, a história meio que morre por aí mesmo. Já em 2003, muito tempo depois, nós conhecemos o outro protagonista dessa história, que é o Marcus Goldman, o nosso escritor. Uma coisa que eu acho muito interessante nos livros do Joel Dicker é que, pelo menos dos dois que eu li, né, é sempre um escritor contando uma história.
Então, às vezes parece meio confuso, mas é muito bem escrito. Ele escreve de um jeito muito bom, que dá pra entender a história sem dar um nó na cabeça. E eu fico impressionada com a habilidade que ele tem, né, de costurar as histórias e fazer com que tudo faça sentido. Mas enfim, a gente conhece o Marcos, que é o nosso protagonista junto com o Harry. O que acontece? O Marcos, quando chega na faculdade, ele conhece o Harry, que é professor nessa mesma faculdade, e eles acabam se tornando amigos. O Harry ensina ao Marcos como escrever um bom livro, já que ele escreveu um livro de muito sucesso. E realmente esse livro do Marcos faz um sucesso estrondoso, o primeiro livro dele. Só que ele se vê aonde sempre os escritores vão chegar, na minha opinião, que é quando não consegue escrever, não consegue colocar nada no papel, não consegue pensar em nada, nada tá bom. Quando ele se vê nessa sinuca aí de bico, sem ter pra onde ir, com a editora pressionando ele para escrever um livro novo, ele liga pro Harry pedindo ajuda e o Harry fala para ele passar uns tempos na casa dele, chamada Goose Cove, se eu não me engano. Ele vai, fica uns tempos lá, mas nada acontece e não tem nenhuma ideia. Um belo dia, quando o Harry não tá em casa, o Marcos mexe nas coisas dele, enxeridamente, e descobre uma caixinha. Nessa caixinha tem fotos dele com a Nola e alguns recortes de jornal, de garota desaparecida e tudo mais. Claro que nesse instante o Harry chega, pega o Marcos mexendo nas coisas dele e põe ele pra correr. Achando que a amizade tinha acabado, o Marcos se vê ali sem ter pra onde ir, sem livro, sem nada. Quando o Harry liga pra ele depois de um tempo desesperado, falando que deu tudo errado, que ele foi tipo meio que descoberto, sabe? Uma ligação meio desesperada. Nesse meio tempo, quando ele desliga, o agente do Marcos liga pra ele perguntando se ele sabe o que aconteceu com o Harry, que tá passando em todas as TVs, em todos os canais, já que o Harry é um escritor muito famoso. Então, aparece a seguinte história, que um jardineiro encontrou uma ossada no quintal do Harry com uma bolsa contendo os originais do livro mais famoso do Harry Quebert, que é As Origens do Mal. Eu sempre penso em As Faces do Mal, mas não é As Faces do Mal, é As Origens do Mal. E com essa prova, né, muito na cara que foi o Harry que matou a menina, ele vai preso. Porque a menina sumiu, ela foi encontrada no quintal dele, segurando o livro original dele, escrito assim, ó: Adeus, Nola querida. Tudo para não ajudar o Harry. Então, depois dessa descoberta, o Marcos vai visitar o Harry e o Harry fala que não foi ele, que ele não fez nada, que não tem nada a ver com isso, que ele jamais faria uma coisa dessa. O Marcos acredita nele e ele quer provar que o Harry é inocente. Então, para fazer isso, ele começa a ouvir a história toda desde o começo, não só do Harry, de como ele conheceu a Nola, de como ele se apaixonou por ela, de como eles tinham um amor proibido, já que ele tinha 30 anos e ela tinha 15, né, uma adolescente. E não só do Harry, mas de todas as pessoas da cidade. Isso é um ponto excelente do livro. É ótimo saber como as pessoas se comportavam em 75 e como está a visão delas em 2003 sobre o que aconteceu. Tem um espaço aí no tempo, né, de 30 e poucos anos, que muita coisa aconteceu, muita história. Então, é muito interessante ver como o Marcos vai costurando uma história na outra para descobrir o que realmente aconteceu. Eu, que não era leitora de thriller, tô lendo sem parar esse ano. Já li muito mais thriller do que romance. Apesar disso, eu sou muito bobinha. Eu nunca sei, ou os escritores são muito bons, né? Eu nunca sei quem de fato fez a coisa, o auge da história. Eu nunca acerto. Eu sempre acho que é uma pessoa, depois eu acho que é outra, depois eu acho que é uma terceira e no final das contas não era nenhuma delas. E eu acho isso excelente, porque eu fico sempre surpresa com tudo.
A Verdade sobre o Caso Harry Quebert é um livro muito bom, muito bem escrito, a história é muito bem construída, os personagens são verdadeiros, sabe? Você consegue imaginar aquelas pessoas e pensar como elas são, entender por que elas fizeram o que fizeram para chegar até onde elas estão. Talvez o Joel Dicker, é assim o nome dele? Isso, é isso mesmo que o livro tá aqui. Talvez ele tenha se tornado um dos meus atores favoritos. Eu já tô até com outro livro dele pra ler, só tô dando um tempinho, porque senão eu só vou falar dele aqui no canal. Mas, enfim, eu tô muito apaixonada pela leitura de thrillers. Eu recomendo muito a leitura desse livro aqui em específico. Eu gostei mais desse daqui do que do Enigma do Quarto 622, apesar das duas histórias terem sido muito, muito, muito boas. Mas esse aqui, por enquanto, é meu favorito. Então, se você gosta de thriller, se você gosta dessas histórias, de saber o que aconteceu, quem matou, quem morreu, pode assistir a série se você não estiver a fim de ler um livro tão grosso como esse nesses últimos tempos. Esse livro tem 560 páginas, belamente escritas, mas como a série é muito fiel, também dá para assistir ela numa boa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, lembrei de uma coisa. Uma particularidade sobre o livro é que ele começa de trás para frente a numeração dos capítulos. O primeiro capítulo é o 31 e o último é o 1, quando a história realmente se resolve, quando tudo é costuradinho ali. Então eu espero que vocês tenham ficado curiosos com essa leitura, curiosos para saber se o Harry Vamos falar? Se o Harry é culpado ou inocente do assassinato da Nola Callaghan, essa menina que tem muita história também. Eu, pessoalmente, adorei. Tipo, das 5 estrelas eu dei 10, porque eu achei demais. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida, seu comentário, se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!